Tempo agora para o Magazine de Desporto de Marco Martins. Desporto. O Campeonato Português de Handball Feminino está a 7 jornadas do fim. O Benfica lidera a classificação com 56 pontos, mais 5 do que o Madeira Sade, que tem mais um jogo, e mais 9 do que o Alvarion Love Tils, que tem menos um jogo. O Benfica venceu por 34-20 o CIM Porto Salvo, na 19ª jornada da Liga Portuguesa, um 18º triunfo para as lisboetas, que contam apenas com um empate para além das 18 vitórias. As encarnadas estão cada vez mais perto de arrecadar o título. A última conquista foi na temporada 1992-1993, há 29 anos. O Benfica conta no seu historial com 7 vitórias no Campeonato Português de Handball Feminino. Quanto à Taça de Portugal, as lisboetas venceram 6 vezes a prova, a última vez na temporada 1991-1992. As encarnadas podem fazer a dobradinha, visto que estão nas meias finais da prova. Nos quartos de final, o Benfica venceu o AC Vermoim Ondarev por 16-43, um triunfo no qual participou a atleta angolana Gélcia Monteiro. A RFI falou com a handbolista, que chegou há pouco mais de um mês à equipa encarnada proveniente do 1º de agosto. Gélcia Monteiro, no fim do encontro, onde apontou 3 golos, abordou os objetivos com o Benfica, que passam pela dobradinha, e também os pessoais, onde quer chegar à seleção angolana. Mas antes, a atleta angolana falou do apuramento para as meias finais da Taça de Portugal, após a equipa ter derrotado o AC Vermoim Ondarev. Na verdade, não existe jogos fáceis. A equipe é que tem que tornar o jogo fácil. Na primeira parte tivemos um pouco de dificuldades, muitas falhas técnicas, mas na segunda parte conseguimos recuperar a equipa e diminuir o número de erros técnicos. Neste jogo foram 3 golos para a Gélcia. Como é que julga o seu próprio jogo, aliás? Foram 3 golos e eu acho que na defesa faltou um pouco mais. Foi bom esse jogo da taça. Esta temporada é para ganhar tudo. Há a taça, agora são as meias finais, há o campeonato, esse primeiro lugar. No fundo pode ser uma temporada em cheio também para a Gélcia. Pode ser uma temporada em cheio. Acho que a equipa trabalhou desde o início da época para alcançar esse objetivo. Eu só vim e também, graças a Deus, estou a conseguir ajudar a equipa para esse propósito. Como é que chega esta oportunidade para a Gélcia de vir para Portugal e representar o Benfica? Primeiro eu vim para estudo, para estudar. Mas depois pensei em dar continuidade para não ser um talento desperdiçado. Então decidi continuar e escolhi o Benfica para dar continuidade. Vim para estudar engenharia informática. E é complicado gerir os dois, no fundo? Na verdade, eu cheguei um pouco tarde. Então decidi começar o próximo ano letivo para conhecer melhor o país e quando as aulas começarem não ter muitas dificuldades. Já pensou como é que vai ser gerir os dois? Sim, já pensei. E na verdade, na vida não existe nada fácil. Então temos que ir atrás. Em relação à Gélcia, como é que se chega a handbolista? Como é que se chega a essa paixão pelo handball? Isso é algo inexplicável, nem eu mesma consigo explicar isso. Mas na verdade é que eu não consigo ficar mais sem treinar, porque desde os meus 13 que pratico a modalidade. Então é difícil parar. Mas a partir dos 13 anos, o que é motivou justamente para o handball? Os meus pais não queriam que eu ficasse em casa sem fazer nada. Então eles procuraram uma ocupação para mim. E na verdade eles escolheram o basquete, mas eu não sei se é mito, mas as pessoas dizem que quando jogasse basquete e ficasse muito alta, eu já era alta e não queria ficar mais alta, então disse que era uma outra modalidade. Escolhi o handball, eu nem sabia como é que é o handball e como é que se praticava. E depois a paixão veio crescendo, é assim? A cada treino? Sim, a cada treino a paixão foi crescendo e comecei a gostar de verdade da modalidade e até hoje agradeço por ter escolhido o handball. Quando estava em Angola, justamente estudava e treinava ao mesmo tempo, era complicado gerir os dois? Depois de um tempo eu me destaquei no clube e graças a Deus fui escolhida para fazer parte da Academia Desportiva do 1º de agosto. E lá é mais fácil conciliar os estudos e o desporto, porque é uma academia, tem horários para fazer as atividades desportivas e também tem horário para fazer as atividades acadêmicas. E sair do 1º de agosto para Portugal? Foi um pouco complicado e com muita tristeza, deixei o meu clube. Mas ciclos se fecham e começam outros. Agora, tem em pensamento a seleção ou não é um objetivo propriamente dito?
O objetivo sempre é, temos que pensar sempre além. E o meu objetivo sim também é fazer parte da seleção. Se eu for escolhida, eu faço parte. E se não for, continuo a trabalhar para um dia ser escolhida. Quer dizer que no fundo trabalha para ser handbolista profissional. Sim, mas quero fazer algumas coisas de cada vez. Primeiro, eu estou focada na minha formação acadêmica. Eu, em primeiro lugar, meto os estudos, depois o desporto. No Benfica tinha também outras jogadoras angolanas e continua a ter, aliás. Isso ajuda na adaptação ao clube, conhecer um pouco mais como é que funciona também o handball português? Sim, graças a Deus tem uma angolana na equipa e ela, quando cheguei, me ajudou bastante. Porque, olha, até parece que nós falamos português diferentes. E eu perguntava a ela e ela me explicava qualquer dúvida, eu perguntava, ela me dizia, não tens que fazer isso, aquilo. E graças a Deus ela foi muito útil para mim, ajudou bastante. Há várias atletas angolanas que saem, houve a Isabel Guialo, houve a Albertina Cassoma, há outras atletas que saem para campeões como Espanha, França, Roménia, até Portugal. Isso pode ajudar também a subir ainda mais o nível da seleção angolana? Sim, eu acho que tem muitas atletas que estão na Europa a jogar. Acho que elas dão um contributo para o nosso desporto angolano, porque a nossa seleção é uma boa equipa, graças a Deus, e tem ganhado as competições africanas. E com isso, falta outro patamar, que é o Mundial, e que nós, ultimamente, não temos tido boas classificações. O facto de terem aquela experiência europeia pode fazer sonhar o povo angolano que um dia pode chegar, não sei, a uma medalha olímpica com essa evolução? Sim, de certeza que um dia vamos alcançar esse objetivo, porque estamos a trabalhar para isso. Era Gélcia Monteiro, atleta angolana de 21 anos do Benfica, que chegou à equipa encarnada no mês de março de 2022, clube orientado por João Florencio, treinador que passou por Angola, onde comandou o 1º de agosto. Passamos às outras modalidades. No futebol europeu, o Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês da primeira divisão com 71 pontos. Na 31ª jornada, os parisienses venceram por 6-1 na deslocação ao terreno do Clermont. Na Liga Francesa, o clube parisiense tem 71 pontos, mais 12 do que o Marselha. No passado fim de semana, os marselheses venceram por 2-0 o Montpellier. Passamos para a Liga Inglesa. O Manchester City, atual detentor do título, ocupa a liderança na tabela classificativa com 74 pontos, isto após um empate a 2 bolas frente ao Liverpool na 31ª jornada. O Liverpool, com este resultado, continua no segundo posto com 73 pontos. Na Liga Portuguesa, o detentor do título de campeão, o Sporting Clube de Portugal, ocupa a segunda posição com 73 pontos, a 6 do líder, o Futebol Clube do Porto. Os sportinguistas venceram por 3-1 na deslocação ao terreno do Tondela, na 29ª jornada, quanto aos sportistas venceram por 1-0 na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães. Em Espanha, o Real Madrid lidera a Liga Espanhola de Futebol com 72 pontos, isto após o triunfo por 2-0 frente ao Getafe, na 31ª jornada. O FC Barcelona e o Sevilha estão na segunda posição com 60 pontos. Os blaugranas venceram por 3-2 na deslocação ao terreno do Levante, enquanto o Sevilha derrotou por 4-2 o Granada. No automobilismo, o piloto monegasco Charles Leclerc venceu o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 e reforçou a liderança do Campeonato do Mundo. No Grande Prémio da Austrália, o mexicano Sérgio Pérez terminou no segundo lugar, enquanto o britânico George Russell completou o pódio. O atual campeão do mundo, Max Verstappen, desistiu devido a problemas mecânicos no seu monolugar, enquanto o vice-campeão, o britânico Lewis Hamilton, ficou no 4º lugar atrás do colega de equipa. Esta foi a segunda vitória da temporada para Charles Leclerc em 3 corridas disputadas, o que lhe garante 71 pontos no campeonato, mais 34 do que George Russell. Por fim, no motociclismo, o italiano Enea Bastianini venceu o Grande Prémio das Américas de MotoGP, que decorreu nos Estados Unidos. O espanhol Alex Rins foi segundo, enquanto o australiano Jack Miller ficou no 3º posto. Com estes resultados, Enea Bastianini recuperou a liderança do Mundial com 61 pontos, mais 5 do que Alex Rins. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.